Olá, turma! Estamos iniciando aqui a nossa aula de Mecânica dos Solos 2. Essa vai ser a nossa aula 2 sobre tensões no solo. Então, turma, nós vamos ver na nossa aula de hoje cálculo de acréscimo de tensões. Então, turma, nós iremos ver na nossa aula de hoje o cálculo de acréscimo de tensões, ainda seguindo a teoria da elasticidade, com o acréscimo de tensão vertical devido ao carregamento de um aterro, e o acréscimo de tensão vertical devido a uma área retangular carregada. Então, gente, a primeira metodologia que nós iremos ver na nossa aula de hoje vai ser o acréscimo de tensão vertical devido ao carregamento de um aterro. Então, gente, essa metodologia ela é resolvida pelo grafo de Osterberg, que permite calcular a pressão, ou o acréscimo de pressão vertical devido a uma carga em forma de trapézio retangular. Então, gente, quando nós temos aqui um carregamento nesta configuração, um carregamento retangular, onde você tem aqui a dimensão da parte inclinada, a dimensão horizontal no valor de A, e a dimensão aqui dessa parte retangular do carregamento, essa distância horizontal igual a B, e uma altura, a altura desse carregamento, gente, é justamente a carga que está sendo aplicada, ΔΣ, a partir desse carregamento, a uma profundidade Z é aplicado aqui um acréscimo de carga ΔΣV. Então, gente, esse acréscimo de tensão vertical ele é avaliado segundo este ábaco aqui de Osterberg. Então, gente, neste ábaco nós temos o seguinte, nós temos aqui algumas isolinhas, que é a relação justamente de B dividido por Z, certo? Onde B é essa dimensão aqui horizontal e Z é a profundidade do ponto que está sendo avaliado. Então, gente, vocês podem observar aqui, que a relação B sobre Z, você pode ter aqui uma curva, igual a 0, igual a 0,1, 0,2, 0,3 e assim vai, certo? Então, nós temos aqui inúmeras isolinhas, desde 0 até a relação B sobre Z igual ao infinito. No eixo aqui X, nosso eixo das abscissas, nós temos aqui a relação A sobre Z, ou seja, a relação dessa dimensão aqui A dividido pela profundidade Z. Então, gente, a partir desses valores descobertos, você encontra na isolinha correspondente a B sobre Z e a A sobre Z, o intercepto, o intercepto deste ábaco vai me definir aqui o coeficiente de influência no meu eixo Y, no meu eixo da ordenada. Em que situações você encontra esse tipo de problema? Normalmente, carregamentos como aterros, como barragens, certo? Em que você tem uma configuração de carregamento, de carga, devido ao peso da obra, justamente nesse formato. Um carregamento aqui, ora horizontal, ora inclinado. Então, pessoal, a partir do conhecimento do valor do coeficiente de influência, aplicando essa equação aqui, onde a variação, o acréscimo de tensão vertical no ponto M, ele vai ser igual ao valor de influência, I1, que vocês vão encontrar aqui pelo ábaco, que multiplica o ΔΣ, que é a tensão, a aplicação de tensão máxima do carregamento trapezoidal. Vamos ver um exercício, nós temos aqui o exercício 7 dessa nossa sequência, sobre o assunto de distribuição de tensões. Para a barragem a seguir, determine o acréscimo de tensões nos pontos A e B devido à construção do aterro. Então, pessoal, nós temos aqui uma barragem trapezoidal. Então, gente, a partir dessa configuração geométrica, nós vamos avaliar os acréscimos de tensões nos pontos A e no ponto B. Vamos fazer o do ponto A, gente, que é um ponto mais simples de se avaliar. Então, vamos analisar aqui o ponto A. A barragem aqui, gente, ela tem 5 metros de comprimento, de extensão aqui na crista da barragem. Isso permite que eu possa fazer a análise do ponto A da seguinte forma. Nós temos aqui 2,5 metros e 2,5 metros. Com base nessa configuração geométrica, vamos isolar somente o lado direito da barragem. Então, nós temos aqui um carregamento trapezoidal com aqui uma extensão de 2,5 metros, extensão de 14, altura de 7 metros aqui na vertical.
Então, por que eu isolei esse lado direito? Porque isso aqui configura perfeitamente um carregamento trapezoidal para aplicar, né, a metodologia de Osterberg. Então, nós temos aqui um carregamento desse lado direito e temos um outro carregamento desse lado esquerdo. Então, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o acréscimo de tensão devido aqui à carga do lado direito e depois vamos calcular o acréscimo de tensão devido à carga do aterro do lado esquerdo. Depois que fizermos isso, gente, basta somar os acréscimos de tensões. Por quê? Porque isso aqui é teoria da elasticidade. E a teoria da elasticidade permite superposição de efeitos. Então, turma, para o nosso primeiro ponto, nós vamos obter aqui a relação A sobre Z. O A aqui é 14, o Z, que é a profundidade, no caso aqui são 5 metros. Então, essa relação A sobre Z ela vai ser igual a 2,8. Agora vamos fazer isso para a relação B sobre Z. O B é 2,5. O Z não muda, é 5 metros. Então, gente, a relação B sobre Z vai ser aí de 0,5. Então, turma, vamos analisar aqui o gráfico de Osterberg. Nós encontramos aqui a relação B sobre Z igual a 0,5. Então, eu vou aqui destacar aqui a relação B sobre Z igual a 0,5. E a relação A sobre Z é igual a 2,8. Então, gente, olhando aqui é 0,1, 2, 3 até 1, certo? Então, essa linha aqui corresponde a valor igual a 1, 2, 3, 4 e assim vai até 10. Então, gente, 2,8 ele deve estar passando mais ou menos por aqui. Então, eu vou passar aqui uma linha interpolando entre 2 e 3. Tá aí. Até atingir a nossa curva, né? Onde a relação B sobre Z é igual a 0,5. Atingiu a curva, gente, nós rebatemos aqui para o eixo da ordenada. E aí encontramos um valor próximo de 0,45. Aqui é um destaque só para nós definirmos melhor. Aqui é 0,40, 41, 42, 43, 44 e aqui é a linha do 45. Então a gente pode interpolar aqui no valor de 0,445, né? Está entre 0,44 e 0,45. Então essa é a influência deste carregamento. Então, turma, vamos calcular aqui o acréscimo de tensão vertical no nosso ponto A. Ele vai ser a influência que multiplica o ΔΣ. Então, gente, precisamos determinar aqui quanto é esse ΔΣ. Basta fazer aqui o cálculo da tensão provocada pela altura de coluna de solo. Ou seja, ΔΣ vai ser o gama do solo multiplicado pela altura. Então, o gama aqui do solo que multiplica H. Então, gente, o ΔΣ vai ser o gama do solo é 17,5 kN, a altura é 7 metros. Então, calculando, nós temos aqui que o ΔΣ é de 122,5 kN por metro quadrado. Substituindo aqui na nossa expressão, gente, nós vamos ter o seguinte, que o acréscimo de tensão vertical no ponto A ele vai ser a influência que nós determinamos, que é 0,445, vezes o ΔΣ de 122,5 kN. Calculando esses valores, nós temos que o acréscimo de tensão vertical vai ser de 0,545 kN por metro quadrado. Para o carregamento aqui do lado direito, gente, como o carregamento ele é semelhante, só que simétrico em relação ao lado esquerdo, né, mas as dimensões são as mesmas, a distância aqui, o valor do A e do B, o próprio ΔΣ, a distância Z do carregamento ao ponto A, enfim. A influência também vai ser a mesma coisa, certo, gente? Então, você pode calcular tudo novamente, mas não tem necessidade. Então, o valor da influência vai ser de 0,445.
Bem, pessoal, nós calculamos que o acréscimo de tensão vertical para o lado esquerdo é de 54,5 kN por metro cúbico. Então, gente, por simetria, né, o acréscimo de tensão vertical do lado direito vai ser o mesmo valor. Então, nós temos aqui o acréscimo de tensão vertical do lado direito, também vai ser de 54,5 kN por metro quadrado. Então, gente, o acréscimo total do aterro dessa barragem, ele vai ser a soma do acréscimo de carga devido ao carregamento do lado esquerdo, mais a soma do acréscimo de carga devido ao carregamento do lado direito. Então, fazendo aqui o cálculo, logo nós teremos aqui que o ΔΣV é 54,5 mais 54,5. Com isso, nós encontramos que o acréscimo de tensão vertical devido ao peso da barragem vai ser de 109 kN por metro quadrado. Agora, gente, vamos analisar o ponto B. Então, o ponto B é diferente aqui do ponto A, que estava bem no meio, e isso facilitava bastante. O ponto B ele vai se encontrar aqui próximo de uma das extremidades do nosso carregamento. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos dividir os carregamentos sobre o ponto B em duas partes. Nós vamos ter um carregamento aqui do lado esquerdo e um carregamento do lado direito. Então, turma, vamos analisar aqui o lado esquerdo. Nós temos que A sobre Z desse lado esquerdo vai ser o A é igual a 5. A profundidade Z também é 5 metros. Então, o parâmetro aqui de A sobre Z, para esse carregamento do lado esquerdo, vai ser de 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a relação B sobre Z. O B, gente, notem que é um carregamento triangular simples, então o B é 0. O Z é 5, então B sobre Z vai ser igual a 0. Então, pessoal, para o carregamento aqui do lado esquerdo, nós encontramos a relação B sobre Z igual a 0. Então, está aqui destacada a curva B sobre Z igual a 0. Então, nós temos aqui o valor de 1 na relação A sobre Z. Então, a gente vai destacar aqui esta linha interceptando a curva B sobre Z. Uma vez interceptada aqui a curva, nós rebatemos e encontramos o valor correspondente à influência. Neste caso aí está dando uma influência de 0,24. Bem, vamos calcular aqui o acréscimo de tensão vertical devido a esse carregamento do lado esquerdo. Ele vai ser igual à influência que nós encontramos vezes ΔΣ. Então, gente, o ΔΣ nós precisamos calcular. Vai ser justamente a altura de coluna de solo desse carregamento triangular. E nós vimos que o ΔΣ é gama do solo vezes H. Então, o ΔΣ vai ser o gama do solo é 17,5. A altura, gente, apenas essa altura aqui de 2,5 metros. Então, o aterro ele vai aplicar na superfície do terreno um acréscimo de tensão de 43,75 kN por metro quadrado. Isso é a carga superficial. O acréscimo de carga na profundidade de 5 metros deste carregamento vai ser a influência, que é 0,24, vezes o 46,75. Fazendo a conta aqui desse cálculo, temos que o acréscimo de tensão vertical somente desse carregamento do lado esquerdo no valor de 10,5 kN por metro quadrado. Bem, gente, o carregamento do lado esquerdo foi simples. Agora o carregamento do lado direito, como é que a gente vai fazer? Bem, a metodologia de Osterberg ela é feita para um carregamento trapezoidal da seguinte maneira. Você tem um carregamento horizontal, um valor aqui de ΔΣ e um comprimento igual a B.
e depois um carregamento inclinado, né? Desde esse valor máximo até o valor igual a zero da tensão aqui ΔΣ, com a distância igual a A. Então, pessoal, o nosso carregamento aqui ele não se assemelha ao definido pela metodologia de Osterberg. Então, pessoal, essa metodologia é baseada na teoria da elasticidade. Então, como tal, você pode considerar superposição de efeitos. Então, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar um carregamento hipotético, ok? Esse carregamento é vertical aqui ao ponto B, conforme vocês estão vendo, num formato trapezoidal, semelhante ao que a metodologia propõe. Então, pessoal, com essa geometria, é possível aplicar a metodologia de Osterberg, porque agora eu tenho um carregamento trapezoidal. Porém, nós temos uma área a mais, né? Então, essa área triangular bem aqui, ela está em excesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descontar deste carregamento essa área carregada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a influência, né? O ΔΣV, que vai me resultar deste carregamento hipotético, e vou deduzir desta outra área. Na hora que eu fizer isso, eu vou ter o acréscimo de carga no nosso ponto B, referente apenas à geometria da barragem que nós estamos analisando. Então, analisando aqui essa primeira área, né, nós temos que A sobre Z vai ser igual, o A é 14, o Z é 5 metros, ok? Então, A sobre Z, gente, ele vai ser igual a 2,8. Para essa área que vocês estão observando aí, vamos calcular a relação B sobre Z, que também vai ser 14 dividido por 5. Ou seja, a relação aí B sobre Z também vai ser igual a 2,8. Então, pessoal, a relação A sobre Z é aproximadamente de 2,8. A relação B sobre Z vai me dar aqui também uma curva, né? No valor de aproximadamente 2,8. Eu estou interpolando aqui entre 3 e 2. Ao identificar a interseção dessas duas curvas, rebate e visualiza. Então, gente, aproximadamente aqui o valor da influência é de 0,495. Então, gente, para calcularmos o acréscimo de carga, vamos primeiramente determinar aqui o ΔΣ. Então, o ΔΣ vai ser o gama do solo vezes a altura. Então, o gama do solo aqui é 17,5 kN, a altura é 7 metros. Então, gente, turma, para esse carregamento trapezoidal, a tensão ΔΣ é de 122,5 kN por metro quadrado. A partir desse valor, agora vamos calcular o acréscimo de carga, ΔΣV, né, o acréscimo de tensão vertical. Eu vou colocar aqui D1, certo? Que é uma carga do lado direito. Vai ser igual a influência vezes esse ΔΣ correspondente. Então, o acréscimo de tensão vertical D1, que eu estou chamando aqui, vai ser a influência que nós determinamos, que é o valor aqui de 0,495, que multiplica esse ΔΣ que acabamos de calcular, de 122,5. Então, gente, o acréscimo de tensão vertical, devido a esse carregamento hipotético aqui, D1, ele vai ser de 60,64 kN por metro quadrado. Ok, gente. Então, vamos verificar esse carregamento triangular que será descontado. A relação A sobre Z é igual aqui a 9 dividido por 5. Então, nós temos aí que A sobre Z é igual a 1,8. A relação B sobre Z, o B é 0, o Z é 5. Então, B sobre Z
vai ser igual a zero. Bem, gente, para esse carregamento hipotético aqui, em que nós vamos descontar do nosso problema, né? Nós identificamos que a relação A sobre Z deu 1,8 e B sobre Z deu igual a zero. Então, eu vou destacar aqui a relação B sobre Z foi igual a zero. A sobre Z, gente, mais ou menos 1,8 é bem aqui. E o valor da influência, gente, aqui vai ser aproximadamente 0,335. Então, turma, para o cálculo desse acréscimo de tensões devido a esse carregamento triangular, vamos calcular ΔΣ. O ΔΣ, gente, ele é o gama do solo vezes o H. Então, o ΔΣ para esse nosso problema vai ser o gama do solo, que é 17,5 kN, que multiplica essa altura desse triângulo, gente, que é 4,5 metros. Então, o ΔΣ aqui vai ser de 78,75 kN por metro quadrado. Uma vez calculado esse ΔΣ, vamos agora determinar o acréscimo de tensão vertical devido a esse carregamento triangular. O acréscimo ou decréscimo, né, que no final das contas a gente vai deduzir no nosso problema. Então, gente, essa variação de tensão vertical, que eu vou chamar aqui de D2, ele vai ser a influência vezes o ΔΣ correspondente. Então, essa variação de carga vai ser a influência que nós calculamos, que é 0,335, que multiplica o ΔΣ, que acabamos de calcular, de 78,75 kN por metro quadrado. Então, o decréscimo aqui, gente, vai ser de 26,38 kN por metro quadrado. Com base nessas informações, pessoal, vamos agora calcular o acréscimo de tensão vertical do lado direito, que basicamente vai ser o acréscimo de tensão vertical D1 menos o acréscimo de tensão vertical D2. Então, esse acréscimo de tensão vertical do lado direito, ele vai ser igual a 60,64 menos 26,38. Fazendo a conta aqui, nós vamos que o acréscimo de tensão vertical do lado direito é de 34,26 kN por metro quadrado. Por fim, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora calcular o acréscimo de tensão vertical total no nosso aqui ponto B. Então, gente, esse acréscimo de tensão vertical ele vai ser o acréscimo de tensão vertical do lado esquerdo mais o acréscimo de tensão vertical do lado direito. Então, o acréscimo de tensão vertical no ponto B ele vai ser aqui mais 34,26. Somando aqui, nós temos que o acréscimo de tensão vertical no ponto B vai ser de 143,26 kN por metro quadrado. Tensão vertical por uma área retangular carregada. Então, gente, Newmark, em 1935, ele desenvolveu uma equação para determinar o valor da tensão em um ponto D a uma profundidade Z, situado na vertical, passando pelo vértice de uma área retangular uniformemente carregada. Então, pessoal, a ideia do Newmark é justamente você tem aqui uma área carregada, uma área retangular, e você calcular o acréscimo de tensão, né, o acréscimo de tensão vertical aqui neste ponto a uma profundidade Z, sendo que este ponto está em um dos vértices dessa área retangular carregada. Então, gente, nós vamos ter o seguinte parâmetro, o parâmetro M, que nada mais é do que a largura dessa área retangular carregada B, dividido pela profundidade Z,
E nós vamos ter outro parâmetro, que é o parâmetro n, que vai ser igual a A, que é justamente essa dimensão aqui dessa área carregada, dividido por Z, que é a profundidade. Então, pessoal, o Newmark ele encontrou a seguinte equação para o cálculo da tensão, né? Da tensão vertical, nesse ponto que fica aqui na extremidade dessa área retangular carregada. Então, vai ficar σ0 sobre 4π, que multiplica toda essa expressão matemática. Então, pessoal, se nós fôssemos calcular manualmente para cada problema, utilizando essa equação matemática, ficaria um pouco complicado para nós solucionarmos os problemas. Felizmente, para essa solução de Newmark, foram desenvolvidos alguns ábacos que possibilitaram a implementação dessa metodologia de maneira mais fácil. Então, como é que nós vamos fazer? A tensão à profundidade Z, gente, ela vai ser calculada na seguinte equação. Σv, né, o delta σv, vai ser igual ao valor de influência que multiplica σ0. Como é que você encontra esse valor de influência? Através de um ábaco ou de uma tabela. No caso aqui nós vamos utilizar uma tabela, onde nós temos os valores aqui n ou m, que é calculado em função da geometria do problema. Nós temos esses valores aqui m ou n, que também é calculado aí em função da geometria do problema. A partir da interseção dessa coluna com essa linha, você vai encontrar um valor que vai definir a influência do carregamento para o ponto que está sendo analisado. Então, gente, para entendermos melhor o que é essa solução de Newmark, vamos fazer um exercício. Nós temos aqui um exercício 8, em que ele fala o seguinte: calcular o acréscimo de tensão vertical, ΔΣz, a 5 metros de profundidade, sob a borda de uma sapata retangular com 6 por 8 metros, carregada com 300 kPa. Então, gente, nós temos aqui uma sapata retangular. Ela tem a dimensão 6 por 8 e o ponto a ser analisado ele está a 5 metros de profundidade. A carga aqui, que é o σ0, está sendo aplicado 300 kPa. Vamos calcular, pessoal, aqui os parâmetros m e n para esse nosso exemplo. O parâmetro m ele vai ser b sobre z. O b você pode pegar a menor dimensão, no caso aqui 6 metros, dividido por z, o z a profundidade 5 metros. Então, o nosso parâmetro m vai ser de 1,2. O parâmetro n, vamos ter aqui a dimensão a sobre z. Então, o a é 8 metros, o z é 5. Então, nós temos aí o valor de 1,6. Então, gente, nós temos aqui o valor de m igual a 1,2 e n igual a 1,6. Então, pessoal, tanto a linha quanto a coluna pode ser m ou n. Independe aí do que você escolher, certo? Para a coluna, eu vou dizer que vai ser os valores de m, e para a linha, nós vamos ter aqui os valores de n, tá? Então, o nosso m deu 1,2, então está aqui, ó, 1,2. O nosso n deu 1,6, nós temos aqui 1,5 e 2. Então, 1,6 ele vai estar entre esses dois valores. Então, vamos destacar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, tá aí. Então, gente, nós temos aqui o valor de m 1,2 e o valor de n entre 1,5 e 2,0, que é 1,6, né? Então, gente, a influência desse carregamento vai estar entre 0,205 e 0,212. O que nós fazemos? Vamos fazer uma interpolação aqui para encontrar o valor da influência para um n igual a 1,6. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma interpolação desses valores. Nós temos que, para o n igual a 2, nós temos que o valor de influência é 0,212. E para o n igual a 1,
0,5, o valor de influência é 0,205. Então, para 1,6, gente, nós não sabemos. Então, vamos fazer uma conta simples aqui de interpolação. Então, nós temos aqui 1,6 menos 1,5 sobre 2 menos 1,5 igual a I menos 0,205 dividido por 0,212 menos 0,205. Essa primeira fração aqui, isso dá 0,1. Aqui embaixo dá 0,5 igual a I menos 0,205 dividido 0,12 menos 0,205 dá 0,007. Então, pessoal, fazendo aqui a conta, a influência interpolada vai ser de 0,206. Vamos fazer aqui o cálculo do acréscimo de carga. Vai ser o valor da influência vezes σ0. Então, o acréscimo de carga aqui vai ser 0,206 vezes 300 kN por metro quadrado. Então, nós temos aí o acréscimo de carga de 61,8 kN por metro quadrado. Exercício 9. A área flexível mostrada a seguir é uniformemente carregada. Considerando a carga Q de 150 kN por metro quadrado, determine a tensão vertical no ponto A. Então, pessoal, nós temos aqui uma área flexível, né, carregada uniformemente. Toda essa área é carregada numa tensão, né, numa carga de 150 kN por metro quadrado. Nós temos aqui um pequeno trecho, né, de 3 por 8. E a partir desses 8 metros, nós temos uma área circular com raio de 1,5 m. O ponto a ser analisado, que é o ponto A, ele está a uma profundidade de 3 metros, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Toda essa área aqui em geometrias conhecidas, que podemos implementar alguma metodologia da teoria da elasticidade. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, essa área aqui de 3 por 8, nós podemos dividir em duas áreas retangulares. Então, temos aqui uma e outra área retangular. Por que duas? Porque eu vou aplicar em cada área retangular dessa a solução de Newmark. E a solução de Newmark, ela prevê, né, a aplicação de carga na extremidade de uma área retangular. Então, eu vou dividir aqui em duas áreas iguais e calcular, né, o acréscimo de carga dessas duas áreas. Por fim, eu tenho aqui uma área semicircular, né, a metade de um círculo. Eu posso aplicar aquelas teorias ou do carregamento circular, por quê? Porque o ponto está aqui no centro, ou do ábaco para carregamentos circulares, também não tem nenhum problema. Qualquer uma das duas metodologias vai me dar um resultado semelhante. A única diferença, pessoal, é que aqui é um semicírculo. Então, a gente vai considerar apenas a metade do carregamento que seria de um círculo. Apenas isso. Então, turma, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui uma área 1 e uma área 2. Ambas são iguais, certo? Então, vamos calcular a influência para uma área retangular de 1,5 por 8 metros. Então, o M, gente, vai ser B sobre Z. O B é 1,5 e o Z é a profundidade de 3 metros. Então, nós temos um parâmetro M de 0,5. O nosso parâmetro N é A sobre Z. O A é 8 metros. O Z é 3 metros. Então, fazendo essa divisão, nós temos que o valor do N é de 2,7. Então, pessoal, nós calculamos aí o valor de M. O M deu 0,5 e o N deu próximo aqui de
3, né, 2,7, né, então, entre 2,5 e 3. Então, vamos destacar aqui, gente. Pronto. Então, gente, vejam bem. A influência para 2,5 deu 0,137. E a influência para o n igual a 3 deu 0,137. Então, a gente não precisa nem fazer interpolação, certo? Se para 2,5 deu esse valor e para 3 deu este outro valor, para o n igual a 2,7 também vai dar 0,137. Ok, turma, então vamos calcular o acréscimo de tensão vertical. Eu vou calcular para a primeira área retangular, certo? Aqui temos uma primeira área. Isso vai ser igual a influência vezes sigma zero. Então, esse acréscimo de tensão vertical dessa primeira área vai ser a influência que nós encontramos, que é de 0,137, que multiplica sigma zero, que é o valor aí de 150 kN por metro quadrado. Fazendo essa multiplicação, nós temos aí que o acréscimo de tensão vertical devido à área retangular carregada 1, né, no valor de 20,55 kN por metro quadrado. Então, gente, por simetria, nós podemos determinar que o acréscimo de tensão vertical da área 2 também tem o mesmo valor de 20,55 kN por metro quadrado, uma vez que a área tem a mesma geometria e o mesmo acréscimo de tensão vertical. Então, pessoal, para aquele trecho semicircular, nós podemos utilizar essa teoria aqui para carregamento uniforme em uma área circular, certo? O ponto que estamos analisando ele está no eixo do centro do círculo, certo? E a equação que é utilizada é essa expressão matemática aqui. A única diferença é que nós vamos considerar apenas a metade do carregamento. Então, turma, a questão aqui ela é bem simples, é só substituição de fórmula. Nós temos aqui que o raio do nosso problema é de uma circunferência de 1,5. A profundidade não muda, é 3 metros. Então, substituindo esses valores na nossa equação, nós teremos o seguinte, que ΔΣz vai ser igual a carga que é de 150 kN por metro quadrado. Só que aqui, gente, é um semicírculo, né? A metade de um círculo. Então, nós vamos considerar que temos a metade do carregamento. Então, vai ser aqui 150 dividido por 2. Isso multiplica 1 menos 1, e aqui dividido por o raio, que é 1,5, dividido por z, que é 3, ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Fazendo essa conta aqui, nós temos que o acréscimo de tensão vertical devido a essa área semicircular é de 21,33 kN por metro quadrado. Por fim, gente, basta fazer o seguinte. O acréscimo de tensão vertical no ponto A, ele vai ser o acréscimo de tensão vertical daquela nossa primeira área retangular, mais o acréscimo de tensão vertical da segunda área retangular, mais o acréscimo de tensão vertical, devido aqui ao semicírculo, certo? Então, gente, basta substituir os valores dos... Então, pessoal, basta substituir os respectivos valores. Então, ΔΣv vai ser igual aqui a 20,55 mais 20,55 mais 21,33. Então, o acréscimo de tensão vertical no ponto A vai ser de 62,43 kN por metro quadrado.
Exercício 10. Dois edifícios, um com as dimensões de 20 por 10 e o outro com 30 por 5. Estão separados por uma rua de 5 metros de largura, tal como indicado na figura a seguir. O primeiro carrega uniformemente o solo com 200 kN por metro quadrado e o segundo com 500 kN por metro quadrado. Calcule a pressão vertical no centro do primeiro edifício e a 10 metros de profundidade. Então, nós temos aqui dois edifícios, aqui carregado com 200 kN por metro quadrado, este carregado com uma carga de 500 kN por metro quadrado. E aí ele pede, gente, para você calcular o acréscimo de pressão vertical a uma profundidade de 10 metros no centro do primeiro edifício aqui. Então, está aí o ponto destacado, onde nós vamos calcular o acréscimo de carga. E aí, pessoal, como se trata de áreas retangulares, nós vamos utilizar basicamente aqui a solução de Newmark. Para esse ponto, vocês sabem que a solução de Newmark ela só é aplicada para carregamentos retangulares onde o ponto analisado está na extremidade. Então, a gente pode dividir todo esse carregamento aqui dessa edificação em 4 áreas. 4 áreas iguais, onde cada área vai influenciar com um certo acréscimo de ΔΣ no ponto em análise. Então, gente, vamos analisar aqui essas áreas retangulares. Nós temos 4 áreas iguais, todas elas com as dimensões de 10 por 5. Então, vamos calcular os parâmetros MN com essas dimensões. Então, o nosso parâmetro M ele vai ser igual a B sobre Z, o B 5, o Z, aqui nós temos o Z igual a 10, então 5 sobre 10. Então, nosso parâmetro M vai ser igual a 0,5. O parâmetro N vai ser A sobre Z. O A é 10, o Z também é 10, então nosso parâmetro N vai ser igual a 1. Então, pessoal, nós encontramos o valor de M igual a 0,5, o valor de N igual a 1. Fazendo aqui o encontro, identificamos que a influência de cada área dessa, de cada área com as dimensões 10 por 5, é de 0,120. Então, turma, calculando o acréscimo de tensão vertical, ele vai ser igual a influência que multiplica σ0. Então, esse acréscimo de tensão vertical ele vai ser igual a 0,12 vezes o carregamento de 200 kN por metro quadrado. Isso me dá, gente, um acréscimo de tensão vertical de 24 kN por metro quadrado. Agora, veja bem, eu vou chamar isso aqui de acréscimo de tensão vertical da área 1. E é importante destacar que nós temos 4 áreas. Então, o acréscimo de tensão vertical da área 2, o acréscimo de tensão vertical da área 3 e da área 4 são todos iguais ao da área 1, que é também 24 kN por metro quadrado. Vamos chamar, pessoal, aqui o prédio de P1, certo? Então, o acréscimo de tensão vertical total de P1 ele vai ser esses 4 valores somados, ou seja, 4 vezes 24. No caso aqui, o acréscimo de tensão vertical total de P1 é de 96 kN por metro quadrado. Bem, gente, nós encontramos aí o acréscimo de tensão vertical do primeiro prédio. E agora do segundo prédio, como é que a gente faz? Bem, eu vou aplicar Newmark. E como vocês sabem, o Newmark é uma metodologia baseada na teoria da elasticidade e que nós podemos fazer
a sobreposição de efeitos, né? Então, nós podemos fazer o seguinte. Podemos considerar uma área hipotética, retangular, toda carregada com essa mesma carga de 500 kN por metro quadrado do segundo prédio, atingindo aqui o ponto em análise. Só que é o seguinte, essa área, gente, vai extrapolar o meu carregamento, porque o meu carregamento só é essa parte aqui dessa área 30 por 5. Então, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos deduzir desta área carregada aí, também com 500 kN por metro quadrado, certo? Então, fazendo essa dedução, essa área maior menos essa área menor, nós vamos ter exatamente a área do nosso prédio em análise. Então, pessoal, essa área hipotética ela vai ter aqui 30 metros, 5 e aqui temos 10. Então, nós teremos aqui 45 metros. Então, uma área retangular 45 por 5. Então, nosso parâmetro M, que é B sobre Z, vai ser 5 dividido por 10, que é igual a 0,5. Ok. O N, gente, vai ser A sobre Z. A sobre Z. O A é 45. O Z é igual a 10. Então, nosso N vai ser 4,5. Então, pessoal, para essa área analisada, nós temos aí o valor de M igual a 0,5 e o valor de N igual a 4,5. Ou seja, entre 3 e 5 aqui. Vamos identificar aqui. Identificamos, gente, que para o N igual a 3, a influência dá 0,137. E para o N igual a 5, né, interceptando aqui o M igual a 0,5, também é 0,137. Então, não precisa fazer nenhuma interpolação entre esses dois valores, pois ambos são iguais. Então, gente, para um N igual a 4,5, o valor de influência vai ser 0,137. Fazendo agora o cálculo aqui, gente, do acréscimo de tensão vertical para essa área 5 que eu estou nomeando, ela vai ser igual à influência correspondente vezes o sigma zero. Então, o acréscimo de tensão vertical, gente, vai ser a influência de 0,137, que multiplica aqui 500. Então, o acréscimo de tensão vertical, gente, fazendo a conta aqui, vai me dar o valor de 68,5 kN por metro quadrado. Ok. Para essa área 6, que vai ser uma área descontada, né, uma área hipotética, aí, que nós iremos descontar, nós temos aqui 15 metros por 5 também. Então, vamos calcular aqui os parâmetros. Parâmetro M, B sobre Z. O B é 5. O Z aqui é 10. Então, o nosso parâmetro M vai ser 0,5. O parâmetro N vai ser igual a A sobre Z. Ok. O A é 15 metros. O Z é 10. Então, o nosso parâmetro N vai ser 1,5. Então, pessoal, para esse carregamento aqui que nós iremos deduzir, o M foi de 0,5 e o N foi de 1,5. Então, vamos fazer aqui a identificação do valor. Então, o valor de influência para esse carregamento aqui, que será deduzido do nosso problema, é de 0,131. Vamos agora calcular aqui, gente, o decréscimo de tensão vertical, né, dessa área 6. Ela vai ser influência vezes sigma zero. Então, essa variação de tensão vertical para essa área 6 vai ser influência de 0,131, que multiplica sigma zero, que é 500. Então, fazendo a conta aqui, nós vamos ter que a variação de tensão vertical para essa área 6 é do valor de 65,5 kN por metro quadrado.
Então, a partir desses valores, gente, vamos calcular o acréscimo de tensão vertical para o prédio P2. Então, esse acréscimo de tensão vertical do prédio P2 vai ser a variação de tensão vertical da área 5 menos o acréscimo de tensão vertical, né, a variação de tensão vertical da área 6. Então, gente, esse acréscimo de tensão vertical P2 vai ser 68,5 menos 65,5. Ou seja, nós teremos apenas um acréscimo de tensão vertical de 3 kN por metro quadrado. Por fim, vamos calcular agora o acréscimo de tensão vertical total, que nada mais é do que o acréscimo devido ao carregamento do prédio 1, mais o acréscimo devido ao carregamento do prédio 2. Então, o ΔΣV vai ser 96 mais 3. Ou seja, nós teremos um acréscimo de tensão vertical de 99 kN por metro quadrado. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui e até a próxima aula.